Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Play Action, um canal feito para você, fã do futebol americano. Estamos começando a semana 16 da NFL. A semana 15 foi cheia de surpresas, principalmente com a derrota do Los Angeles Rams para o New York Jets. Eu vou estar falando sobre isso num próximo podcast, que falando sobre os jogos de domingo. E vamos falar aqui exclusivamente, pessoal, dos jogos de amanhã, dia 25 de dezembro, no Natal, onde o New Orleans Saints vai receber o Minnesota Vikings às 6h30 da tarde aqui no horário de Brasília. E aos sábados, que serão os jogos das 3 horas da tarde, às 6h30 e às 10h15 da noite. Bom, então vamos lá, falando do que se espera desse jogo, principalmente porque o New Orleans Saints, né, New Orleans Saints, para falar mais na verdade, que simplesmente andou perdendo aí duas partidas consecutivas, se distanciando cada vez mais da folga, e principalmente onde o Green Bay Packers vai principalmente se consolidando aquela rodada como o time que vai pegar a folga na NFC, e isso aí vai se tornando cada vez mais difícil a vida do New Orleans Saints. Então vamos lá reparar aqui algumas coisinhas, determinando aqui nas defesas o que se espera de cada time para essa partida. No ranking das defesas, New Orleans está se encontrando na sexta posição no geral, e o Minnesota Vikings se encontra na 25ª posição geral. Bom, vamos lá. Na questão entre sacks, é a sexta melhor defesa da New Orleans Saints, tá? De interceptação é a sétima. A questão de jardas por passe era a quinta, que mais impede, né, que mais dificulta o ataque adversário na questão do passe, no ataque aéreo. E na defesa, na parte da corrida, ela é a quarta melhor defesa. Então, mesmo que o New Orleans Saints encontrou uma dificuldade contra o Kansas City Chiefs na semana passada, ainda é uma boa defesa. É uma defesa que ainda é bem sólida. Só que, claro, o que aconteceu nessa partida? Né? Primeiramente, estava sem o Michael Thomas. Em segundo lugar, o Drew Brees volta ainda, e mesmo eu ainda estou acreditando que o Drew Brees voltou para essa partida, não 100% saudável, tá? Vendo que, na questão que o Taysom Hill uma hora não ia dar conta do recado, como a gente já se espera disso do Taysom Hill. Eu venho falando isso aqui, que o Taysom Hill não é um quarterback. Ele se diz, se intitula um quarterback, mas ele não é. Tá? Então, para mim, ou ele é um tight end, ou ele é um running back, ele precisa achar uma posição para ele. Tá? Ele precisa, assim como outros jogadores mudaram de posição, tá? Como, por exemplo, o Julian Edelman, que foi como quarterback no college, e na verdade foi draftado e passou a ser o wide receiver. Eu acho que o Taysom Hill precisa ter um pouquinho de humildade e reconhecer que ele não é um quarterback de ponta, e principalmente um quarterback de ofício, provavelmente dito. Então volta Drew Brees não volta bem, e os Saints tiveram muitas dificuldades com isso. Tá? Já o Minnesota Vikings, tá, na semana passada, perdeu para o Chicago Bears com o Mitch Trubisky, tá? Permitiu 33 pontos na sua defesa. Então, analisando a defesa do Minnesota, vamos lá, a questão de sacks, a Minnesota é a 26ª, tá? Então uma abaixo da posição em geral deles. Na questão de jardas por passe é a 24ª, e na questão de jardas corridas é a 23ª. Então, ou seja, quando a gente fala sobre essas posições, sobre esses detalhes, o que o New Orleans Saints precisa fazer aqui é mesclar bastante o jogo, tá? Já sendo que não se sabe até que ponto o Michael Thomas vai voltar, não deve voltar para essa próxima partida de amanhã. Então, ou seja, o New Orleans vai ter que se contentar com o Emmanuel Sanders, o Tre'Quan Smith, tá?
como alvos principais o Jared Cook, tá? E eu acredito que eu não vi muito assim na questão da última partida em si do New Orleans Saints. Eu acho que poderia ter aparecido mais, que era o Alvin Kamara partir mais essa partida, né? Tipo, fazer um estrago maior, já que o Chiefs, eles não têm uma boa defesa terrestre, tá? Não tem uma boa defesa terrestre. Então, analisando aqui, o Alvin Kamara teve apenas 54 jardas, tá? Desculpa, 94 jardas para um touchdown, tá certo? Então, ou seja, é muito pouco, tá? É muito pouco. Eu acho que precisa ter uma melhoria, tá? Jardas corridas no total foram, foi 60 jardas, né? Na verdade, que as primeiras 54 jardas do Alvin Kamara, tipo, foi de recepção, na verdade não foi corrida, então, ou seja, de jardas corridas no total, analisando o box score da partida, foi muito mal. Foi 60 jardas corridas apenas contra 179 dos Chiefs. Então isso precisa melhorar o ataque terrestre, com o Latavius Murray, com o Alvin Kamara, para conseguir alcançar a vitória. E no caso de Minnesota, isso se dá um pouquinho mais complicado. Porque se você perde para o Chicago Bears, que tem o Mitch Trubisky como quarterback principal, você enfrentar a defesa de New Orleans, que nem eu falei, é a quarta melhor em jardas cedidas, né? Então, ou seja, que ela impede as jardas terrestres cedidas, por jardas por passe, tá? Ela é a quinta melhor e o sacks é a sexta em personal quarterback. Então, assim, sétima interceptação. Então fica muito difícil a vida por Kirk Cousins, tá? Fica muito difícil a vida do Kirk Cousins, tá? Nesse ponto. Por que eu falo isso? Tá? Por que eu falo isso? Vamos lá. Quando você analisa o ataque inteiro dele, tá bom. Então, ou seja, não tem nenhuma lesão aparente. Né? A não ser que aconteça alguma coisa de hoje para amanhã. Mas com Devin Cook, com Adam Thielen, com Justin Jefferson, tá? Com a questão o Kyle Rudolph está fora, né? Então, o Irv Smith Jr., que é o tight end, que já é titular já há algum tempo. Então, acho que precisa ser mais ousado e tomar cuidado sempre com os passes, né? Então, ou seja, do Kirk Cousins evitar de ter interceptação, tá certo? Evitar de ter interceptação, que pode gerar problemas. Né? Então, o Kirk Cousins que teve 271 jardas para 2 touchdowns e uma interceptação, o Dalvin Cook com um touchdown. Então, tudo isso complica um pouco a vida. Né? Então, o Kirk Cousins ele vem vindo de uma fase que sempre assim, ele é inconstante, não passa 3, 4 jogos sem ser interceptado. Isso é um problema muito sério. Isso é um problema muito sério. Por que eu falo isso? Quando a gente vai analisar a parte dos playoffs, né? Quando a gente vai analisar a parte dos playoffs, Minnesota está se distanciando cada vez mais, tá? E no caso, o New Orleans está vendo o Seattle Seahawks se aproximando aí, né? Para poder ocupar a segunda posição. Então o New Orleans precisa vencer e aí com isso, com certeza, se caso o Minnesota perder, matematicamente estará fora, tá? Então aqui eu acho que vai ser uma vitória de New Orleans por 2 posses de bola, né? Principalmente se começar a ativar o jogo corrido, que eu acho que precisa, tá? Partindo para o próximo jogo, nós estaremos falando de Tampa Bay Buccaneers indo ao Ford Field em Detroit enfrentar os Lions. É difícil, né? Quando a gente vai analisar aqui, o Detroit também está fora, não tem chances matemáticas para alcançar os playoffs. Então vai ser aquele jogo que se o Detroit quiser jogar para atrapalhar a vida de Tampa Bay, tá? Que é o sexto colocado em geral da NFC para se manter na pós-temporada com 9 vitórias e 5 derrotas, tá? E é aquilo, se por exemplo Tampa Bay perde nessa zebra e o Arizona ganha, tá? Empata e questão de porcentagem, né, de passes, coisas de pontuação deles, dependendo de quanto que vai vencer, que vai ser um jogo difícil de Arizona, né, que é com o San Francisco 49ers no sábado, mesmo o 49ers estando fora, pode acabar complicando a vida de Tampa Bay. Tampa Bay não é um time que me empolga, não é um time que eu acredito que vai avançar muito nos playoffs indo para a final da NFC. Só que nós sabemos que tem um time muito forte no papel e você tem um Tom Brady que costuma crescer muito nos playoffs, tá certo? Então vamos ver o que pode acontecer aí com o Tampa Bay. Eu não tenho muito o que falar aqui sobre esse jogo. Eu acho que o Detroit não vai dar
muita pressão ao Tampa Bay, tá? Principalmente porque, ó, vamos lá, analisando as defesas, Tampa Bay é a 12ª, Detroit Lions é a última nessa posição das defesas, tá? Em geral. E na questão do ataque, Tampa Bay é, no caso, o quarto melhor ataque, enquanto o Detroit Lions é o 24º. Então, tem muitos problemas, tá? Tem muitos problemas no Detroit, principalmente que já tinha algum tempo que já tinha que pensar na próxima temporada. Tampa Bay não tem nenhum jogador que está previsto estar fora no sábado. Então temos Leonard Fournette, Chris Godwin, Mike Evans, Antonio Brown, Robin Gronkowski, Cameron Brate. Então, ou seja, tem muito assim. Agora, o que eu acho, o que eu acredito é o seguinte, que o Bruce Arians, o técnico, o head coach da equipe, precisa baixar um pouquinho a bola, tá? Embora tenha esse plantel de jogadores, não é o que você consegue fazer o que você quer e quando você quer. Porque tem times, principalmente na NFC, que estão melhores, na minha visão, de jogo do que o próprio Tampa Bay. Tá? Então, quando começa assim, com esse nariz empinado, pode dar problemas aí para a equipe. Tá? Principalmente que playoffs é um jogo só. Tá? Então, aqui, ó, na minha opinião, sem forçar muita bola, tá? Aqui para Detroit, os torcedores de Detroit que me perdoem, mas ainda mais que Matt Stafford está questionável, a partida deve ser o Chase Daniel que deve ir para a partida, a não ser que alguma coisa mude dentro de sexta para sábado, mas aqui eu acho que Tampa Bay vence por 3 posses de bola aqui, tá bom? Próximo jogo é de sábado, né, o jogo da semana 16, Lions e Buccaneers é às 3 horas da tarde, horário de Brasília, e para nós aqui às 6h30 da tarde, começando o Arizona Cardinals recebendo o 49ers, né? Na verdade, o 49ers já está ali em Arizona já há algum tempo por causa de algumas questões sobre do Covid, né? De esportes em Santa Clara, então por isso que o 49ers fez uma parceria aí com o próprio Arizona, de se permanecer ali até o fim da temporada, que já está para 49ers, o 49ers está matematicamente fora, né? Então está eliminado, não vai aos playoffs, e aí nesse caso, vamos analisar aqui basicamente, né? O Arizona só depende dele de se manter para os playoffs, tá? Com 8 vitórias e 6 derrotas, só se depende dele, é o 7º geral, mas com o Chicago Bears ali na cola, tá? O Chicago Bears ali na cola. Chicago eu vou comentar, sobre o Chicago eu vou comentar em outro podcast, né? Vai enfrentar um time eliminado, né? E é um time que não vejo intenção de ganhar, que é o Jacksonville Jaguars, ainda mais depois da burrada, né? Do Jets de vencer a partida. Para mim isso foi uma burrada, depois eu explico direitinho no outro podcast, mas é um time que não tem intenção de vencer. Então o Arizona ali precisa ficar esperto, precisa ganhar essa partida de qualquer jeito contra o 49ers, porque eu tenho certeza que o Chicago Bears deve ganhar essa próxima partida, mesmo com o Mitch Trubisky, a não ser que o próprio Mitch Trubisky consiga perder essa partida aí. Mas, que nem eu falei, eu acho que não vejo o Jacksonville se empolgando e indo atrás da vitória. Então aqui, quando a gente analisa São Francisco, o Nick Mullins está fora, CJ Beathard vai jogar, né? Vai pro jogo. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Na minha opinião, já quando o Garoppolo saiu, tá? Por lesão de novo, né? Então, ou seja, tipo, voltando de lesão e aí acabou ficando fora da temporada novamente. Eu havia falado isso em um dos podcasts que o Beathard precisava ser o quarterback da equipe, jogou melhor quando apareceu do que o Nick Mullins, né? Então, aí é tentar melhorar, mesclar algumas coisas, porque, vamos lá, na defesas, né, na questão das defesas, é a 13ª em geral da Arizona Cardinals, tá certo? E do 49ers é a 17ª, tá? E na questão de ataque, tá? O Arizona Cardinals, ele é o 8º melhor ataque e o 49ers é o 18º, tá? Aí, na verdade, está empatado aí com Indianapolis Colts, Miami Dolphins e Denver Broncos, né? Então o ataque está muito ruim essa temporada. Só para constar aqui, 18, 19 e 20 é o 20º, tá? Se for para fazer em questão de geral aí. Então é o 20º. Então
é aquilo, gente, não tem muito o que falar aqui. Eu acho que o Arizona Cardinals precisa usar e abusar do Kyler Murray com a sua própria movimentação fora do pocket, correndo com a bola, Kenyon Drake, o DeAndre Hopkins aparecendo, Christian Kirk, né? Eu acho que mais ainda o Arizona, por isso o time está se estruturando melhor a cada ano, e agora você tem um wide receiver de elite, que é o DeAndre Hopkins, caiu no colo de Arizona. Eu acho que eu acho que eles merecem ir para os playoffs, né? Principalmente o DeAndre Hopkins, e eu tô doido para ver o DeAndre Hopkins num outro time nos playoffs, tá? Lógico, eles já foram para os playoffs, isso é óbvio, não estou falando que nunca foi, mas eu estou doido para ver o DeAndre Hopkins como que vai se comportar nos playoffs com o time de Arizona e tendo uma comissão técnica boa, tá? Que é o que não estava acontecendo com o Bill O'Brien no comando lá no Houston, Texas, tá? Então aqui o São Francisco perde para a Arizona por 2 posses de bola aqui na minha opinião, tá bom? E a gente finalizando o último jogo aqui de sábado, né? Miami Dolphins vai a Las Vegas Raiders. Miami precisa vencer, tá? Precisa vencer, porque se por acaso o Baltimore vencer a sua partida de domingo, tá? Vencer a sua partida de domingo, que eu acho que muito provavelmente vai acontecer, né? Que vai jogar contra os Giants. É, o que na minha opinião aqui, se o Baltimore vencer e o Miami deslizar, não recupera. Muito difícil recuperar aí a sua posição para os playoffs, tá? Então precisa jogar com tudo. Miami, depois das derrotas dos Steelers, que se conta hoje com uma primeira defesa, tá? A primeira defesa no geral, tá? Então Miami, a defesa está muito boa esse ano, muito boa mesmo, tá? Já vinha beirando nas primeiras posições, agora está na primeira. Enquanto o Las Vegas, amargura é a 29ª posição em geral da questão de defesa, né? Muito mal a defesa, comendo tendo problema dando várias gafes em campo durante a partida. E a questão do ataque, né? A questão do ataque, a gente vai analisar aí. O Miami, tá? Só conferir aqui na minha colinha aqui. O Miami é o 18º aí, 19º, né? Que eu falei agora justamente empatado com o 49ers. E Las Vegas, 22º. Então é o seguinte, como é que eu poderia analisar aqui essas partidas, né? Então, ou seja, Miami é usar e abusar do jogo corrido, tá? Porque o Las Vegas é 25º no jogo corrido. E quanto ao passe, Las Vegas é o 26º, tá? Então, vamos lá, eu acho que Miami tem tudo para se garantir na pós-temporada. Precisa contra o passe aqui, precisa forçar o passe, precisa melhorar algumas jogadas, precisa ter uma noção assim de jogadas, né? Las Vegas está eliminado, tá? Está eliminado. Então, assim, precisa melhorar essa questão dos passes para surpreender a defesa de Las Vegas, tá? E Las Vegas, para atrapalhar a vida de Miami, é muito difícil, tentar o Derek Carr com o passe, né? Com o passe e tentar mesclar com o ataque corrido, né? Então, ou seja, porque por jardas por passe, Miami, apesar de estar entre os primeiros, né, tem o 18º em permitindo jardas por passe aí, e jardas por corrida 19º. Então Las Vegas, com Josh Jacobs, precisa usar e abusar do jogo corrido, tá? Isso aqui, eu acho que nessa questão, a questão, na questão, da defesa em si, eu preferia que, na verdade, na minha visão aqui, eu analisaria melhor com o Derek Carr, tentando passar a bola para Nelson Aguilar, para o Zay Jones, tá, e para o Darren Waller, para tentar surpreender mais a defesa. Mas pode se impressionar com o jogo corrido para tentar alcançar a vitória. Infelizmente, eu não vejo isso. Eu acho que o Miami vence por 2 posses de bola fora de casa, e complicando mais ainda a vida de Baltimore em busca dos playoffs. Mas assim, não é surpresa nenhuma se Las Vegas causar um certo problema aí para Miami.
tá? Não é surpresa alguma se causar um certo problema aí para Miami, prejudicando a vida em busca para pós-temporada, certo? Então é isso, pessoal. Aqui espero que todos vocês, todos os meus seguidores, ouvintes, eu agradeço demais até agora por todo o apoio. Então, Feliz Natal a todos e que podemos aí ter um ano aí de 2021 muito melhor. Depois no próximo podcast eu vou falar sobre os jogos das 3 horas da tarde e os jogos de 6 horas da tarde do domingo e do Sunday Night do Monday Night. Tá certo? Não se esqueçam, se inscrevam no canal, no YouTube, deixem o seu like, deixem o seu comentário. Siga a gente no Instagram, canal PlayAction, e também estamos no Spotify, pessoal. Tá? Só procurar lá o PlayAction no Spotify que você vai estar ouvindo a gente por lá, tá bom? Então, gente, um forte abraço e até mais.